Esta é a história de como uma nação hipotecou o seu futuro, de como usou o seu recurso mais valioso, o petróleo, como garantia para uma reconstrução massiva. É uma história de arranha-céus e autoestradas construídos sobre uma montanha de dívidas, financiados não com dinheiro, mas com barris de petróleo que, na altura, ainda nem sequer tinham saído do chão. E esta frase diz tudo. A reconstrução de Angola depois da guerra foi de facto uma festa gigante. O problema? A conta não foi paga a dinheiro. Foi paga com um cartão de crédito geopolítico, um cartão cujo limite era basicamente todo o petróleo que o país conseguisse produzir no futuro. Agora, vamos perceber como é que este cartão foi parar à carteira de Angola e quais foram as consequências de usar sem limites. Muito bem, para perceber como é que Angola entrou nesta espiral de dívida, temos de recuar até 2002. O país tinha acabado de sair de uma guerra civil absolutamente brutal. Estava em ruínas e precisava de ser reconstruído do zero. O problema é que as opções de financiamento eram muito limitadas. O cenário era desolador, a sério. Depois de 27 anos de guerra, as infraestruturas não estavam danificadas, estavam destruídas. Estradas que eram crateras ou que estavam minadas, pontes deitadas abaixo, hospitais e escolas, enfim, praticamente não existiam. E a credibilidade do Estado nos mercados financeiros? Era, para todos os efeitos, radioativa. Ninguém queria emprestar dinheiro. O presidente na altura, José Eduardo dos Santos, precisava de capital e precisava dele rápido para garantir a paz. E foi aqui, neste momento de desespero, que Angola se viu numa encruzilhada. De um lado, tinha os credores do costume, os ocidentais. Do outro apareceu um novo ator, muito poderoso, com uma oferta radicalmente diferente. E aqui é que a história fica mesmo interessante. De um lado, tínhamos o FMI e o Banco Mundial a dizer basicamente: olhem, nós ajudamos, mas queremos ver as contas. Queremos transparência, reformas anticorrupção. Para a elite no poder em Angola, que via a opacidade como uma ferramenta, a transparência não era uma ajuda, era uma ameaça existencial. E depois do outro lado, chega a China. E a proposta era simples: milhares de milhões de dólares, sem perguntas, sem condições políticas, sem sermões. Era um negócio puro e duro. Qual das ofertas acham que foi mais tentadora? E assim nasceu o famoso modelo de Angola. A mecânica era quase genial na sua simplicidade. Era um circuito fechado. Os bancos estatais chineses não davam o dinheiro ao governo angolano. Não. Pagavam diretamente às empresas de construção chinesas para irem a Angola fazer as obras. E o pagamento de Angola também não era em dinheiro. Era em barris de petróleo entregues diretamente. Ou seja, o dinheiro vivo raramente entrava no sistema angolano, mas a dívida, essa sim, era toda de Angola, garantida pelo petróleo que ainda estava debaixo da terra. Ok, então, o que é que este tal cartão de crédito geopolítico acabou por comprar? Vamos espreitar o seu projeto mais emblemático e, ironicamente, o seu maior fracasso. 3,5 mil milhões de dólares. Este foi o custo de um único projeto, a nova cidade de Quilamba. Uma cidade inteira, construída de raiz nos arredores de Luanda e financiada quase na totalidade por estas linhas de crédito garantidas pelo petróleo. A propaganda do Estado, claro, vendeu Quilamba como o futuro, a modernidade a chegar a Angola. Mas depois da inauguração, aconteceu uma coisa muito estranha. Ou melhor, não aconteceu nada. Durante anos, Quilamba foi uma cidade fantasma. Literalmente, uma cidade novinha em folha, à espera de habitantes que nunca mais chegavam. E porquê? Bem, o projeto estava completamente desligado da realidade do país. Os apartamentos custavam entre 120 e 200 mil dólares, numa altura em que a maioria da população ganhava poucos dólares por dia. A cidade foi construída por uma classe média teórica, uma classe média que se esperava que o petróleo, como que por magia, viesse a criar. Para piorar, como o financiamento era amarrado, a maior parte dos contratos foi para empresas chinesas, que trouxeram os seus próprios trabalhadores e materiais. O benefício para a economia local foi mínimo. E é agora que o acordo, que parecia tão brilhante, revela a sua falha catastrófica. Uma falha que foi ativada em 2014 por uma mudança nos mercados globais. Foi o equivalente a um margin call, sabem? Uma chamada de margem. Só que não foi para o investidor, foi para um país inteiro. A armadilha era perigosamente simples. Quando os acordos foram feitos, o petróleo valia mais de 100 dólares o barril. Mas os contratos tinham cláusulas de ajuste. Quando o preço do petróleo colapsou em 2014 para metade, Angola, de repente, viu-se obrigada a entregar o dobro dos barris de petróleo para pagar exatamente a mesma quantia da dívida. A espiral da dívida tinha começado a sério. Isto deu origem a um fenómeno a que os economistas chamam petróleo morto. O que é isto? É petróleo que é extraído, é exportado, mas que não gera um único cêntimo de receita para o Estado. Não serve para pagar a médicos, a professores, não serve para construir uma estrada. Simplesmente sai do chão,
vai para o navio petroleiro e desaparece para pagar dívidas. Imaginem o pesadelo. Angola estava a produzir mais petróleo do que nunca, mas o Estado estava, na prática, falido. E enquanto este petróleo morto estava a sangrar as finanças do país, o sistema opaco que tinha sido criado era a cobertura perfeita para um pequeno grupo de pessoas, desviar fortunas pessoais a uma escala nunca antes vista. A falta de transparência não era um acaso, era o objetivo. Em 2020, uma investigação jornalística gigante, os Luanda Leaks, baseada em mais de 700 mil documentos, veio expor em detalhe como a elite no poder, com a filha do presidente, Isabel dos Santos, como figura central, tinha montado um sistema para desviar milhares de milhões de dólares do Estado. O esquema era quase sempre o mesmo, e era sistémico. Primeiro, o preço de um grande projeto público era inflacionado, massivamente. Segundo, a empresa de construção chinesa recebeu o valor total, inflacionado, através dos empréstimos garantidos pelo petróleo. E terceiro, essa mesma empresa depois subcontratava serviços a empresas de fachada, em paraísos fiscais controladas pela elite angolana. A diferença, claro, ficava pelo caminho. No fundo, Angola não estava só a endividar-se para construir coisas, estava a endividar-se para enriquecer alguns, pagando juros sobre dinheiro que foi roubado. E o legado disto hoje é devastador. Pensem nisto. Hoje em dia, metade de cada dólar que Angola ganha com as suas exportações e com os seus impostos, metade, vai diretamente para pagar dívidas a credores estrangeiros. A outra metade tem de chegar para tudo o resto, saúde, educação, salários. Isto sufoca qualquer hipótese de desenvolvimento. É literalmente uma década perdida. E isto leva-nos ao ato final da nossa história. Um ato onde uma mudança política interna e novas rivalidades globais vêm virar completamente o tabuleiro de xadrez. Em 2017, depois de 38 anos no poder, o presidente dos Santos sai de cena. E o sucessor que ele escolheu fez o inesperado. Virou-se contra ele. O novo presidente, João Lourenço, que ficou conhecido como o Exterminador, lançou uma enorme campanha anticorrupção contra a família dos Santos. E a seguir, fez o que parecia impensável. Voltou a bater à porta do FMI, aceitando as reformas duras que o país tinha passado anos a evitar. E mais recentemente, os Estados Unidos voltaram a entrar em cena, com o presidente Biden a apoiar um novo megaprojeto, o Corredor do Lobito. O que nos deixa com a pergunta final. Este novo corredor ferroviário, agora apoiado pelos Estados Unidos e pela Europa, é uma verdadeira saída para a Angola desta armadilha da dívida? Ou é apenas o próximo capítulo de um grande jogo geopolítico, onde o país arrisca simplesmente trocar uma dependência por outra? Se há uma lição de 20 mil milhões de dólares que esta história nos ensina, é que não há atalhos para o desenvolvimento. A verdadeira riqueza de uma nação não está no que está debaixo do solo, mas sim nas suas pessoas. E até essa lição ser aprendida, o horizonte de Luanda vai continuar a ser um monumento brilhante à ambição, à dívida e à fatura de cartão de crédito mais cara da história moderna de África.